Nos diz a nossa primeira leitura: quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Eu tenho observado, acho que esse problema não é só dos dias atuais, mas são problemas que afetam a humanidade desde sempre em sua história. Muitas vezes nós exigimos da vida o que nós não plantamos. Muitas vezes nós, principalmente depois dos 40 e 50, quando as pernas não começam a caminhar muito bem, quando a vida começa a pesar em nossos ombros, nós reclamamos por alguns pesos que nós carregamos em nossos ombros. Mas se nós começarmos a analisar, muitos desses pesos em nossos ombros foram postos por nós mesmos. Nós simplesmente estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Se passamos a nossa vida inteira plantando sementes que não são boas, com uma vida totalmente torta, desregrada, não tem como na reta final da vida eu exigir que a vida me dê frutos bons. Se eu quero colher bons frutos, é preciso plantar boas sementes. Então, se eu quero exigir de Deus bons frutos, é preciso que eu ofereça a Deus também boas sementes. Muitas vezes nós não oferecemos nada a Deus, não somos fiéis a Deus, não cultivamos uma vida espiritual profunda, a fidelidade à missa, nós não cultivamos uma vida íntima a Deus. E depois nós queremos exigir de Deus bons frutos. Eu não tenho o direito de exigir de Deus aquilo que eu não ofereci. Eu não tenho o direito de exigir um pão vistoso se eu dei um trigo falido, podre, para que aquele pão seja feito. Se eu quero me fartar de grandes frutos e importantes frutos, é preciso plantar boas sementes. Não exija de Deus aquilo que você não oferece. Nós não somos fiéis, aí nós queremos que Deus seja fiel aos meus pedidos. Nós não cultivamos a santidade, depois queremos que Deus estenda a nós a sua graça. Se eu quero bons frutos, é preciso oferecer boas sementes. Claramente, a nossa primeira leitura nos ensina isso também. Outro versículo nos diz: dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pensar nem mais nada. Dê cada um o que tiver sentido em seu coração. Mas aí eu vejo um problema muito grande, muito grande. Porque esse texto da nossa primeira leitura supõe que o meu coração seja um coração bom. Porque se eu for seguir o meu coração, para que eu possa seguir o meu coração, é preciso que o meu coração seja bom. Porém, se o meu coração não for bom, se eu tiver um peito de pedra, um coração enrijecido pelo rancor, pela angústia, inúmeros outros sentimentos ruins, eu não posso seguir o meu coração. Porque eu posso muito bem pegar esse trecho da Bíblia e tentar justificar as minhas escolhas erradas. Por quê? Porque eu segui o meu coração. Siga o seu coração, se o seu coração for bom. Se você não tiver coisas boas em seu coração, não siga. Porque ele vai te trair, ele vai te conduzir por um caminho errado. Porque muitas vezes nós somos munheca, nós somos murrinha, nós não gostamos de fazer caridade, justificando justamente isso. O meu coração pede que eu possa oferecer tanto, mas o seu coração não é bom. Não siga o seu coração se ele não for bom. Aquela história. Eu vou seguir o meu coração. Siga, se ele for bom. Se ele não for bom, ele vai te dar conselhos errados. Ele vai te conduzir para caminhos errados. Eu só posso seguir o meu coração se ele for fiel e se ele for bom. Aí sim, ele vai me conduzir por caminhos seguros, caminhos saudáveis. Claramente nos ensina isso. Então, leia muito bem a palavra, entenda o que a palavra nos quer ensinar. Tenha primeiro um coração bom,
para que depois você possa seguir esse coração. Nos diz também os nossos textos do versículo 8. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda o tenhais em sobra, para que toda obra boa, como está escrito. Mas, padre, para que serve as sobras? As sobras servem para fazer caridade. A sobra serve para que eu possa ajudar os outros. Mas eu não preciso esperar sobrar para ajudar os outros. Porque nós vivemos hoje em um mundo, a cada dia que se passa, nós temos multiplicado necessidades. Todos os dias aparece uma nova necessidade. Eu compro hoje um celular, amanhã aparece outro, então já tenho necessidade de quê? De comprar um novo celular. E nunca vai sobrar nada. A caridade não pode ser feita apenas com a sobra, porque tem dia que não sobra, e mesmo assim eu sou convidado a fazer caridade. Tem dia que eu tenho um pão para comer e não tenho mais nenhum pão para comer à noite, eu tenho que partir aquele pão, o único que eu tenho, com aquele que não tem. Cuidado para não interpretar o texto, porque há sobras, mas nem sempre sobra, porque sempre nós criamos novas necessidades. Porque para fazer caridade não é preciso esperar a sobra. Porque, na verdade, quem tem o peito aberto são os pobres. Os pobres que têm o peito aberto, o pobre que sabe o que é uma fome, que ele tem capacidade de tirar um pouco que tem para matar a fome daquele que também sente fome. As sobras, quando Deus nos dá, além daquilo que nós precisamos, é porque Ele nos convida para que possamos viver plenamente a experiência da caridade. Grande convite que nos é feito hoje, pela nossa primeira leitura, um convite à partilha. E eu falo com vocês, meus queridos, com muito carinho. Nós temos perdido a nossa habilidade para a partilha, para a caridade. Nós temos tendo cada dia é mais difícil partilhar aquilo que nós temos. Nós temos os escondidos em nós mesmos e não temos partilhado o pouco que temos ou muito que temos. Deus nos dá o necessário e o que sobra é para ser partilhado. Vocês entenderam, gente? Sim ou não? É preciso ter a despensa cheia para que eu possa fazer caridade? Talvez só reste um tiquinho, mas quando eu consigo fazer caridade com o tiquinho, Deus enche de novo. Deus enche de novo. Aí eu vou com a cara mais lambida e peço para Jesus ser providência em minha vida. Mas se eu não sou providência na vida do próximo, não tenho por que Deus ser providência em sua vida. Se você quer que Deus seja providente em sua vida, é preciso que você também seja providente na vida do próximo. Entendido, gente? Entendido, gente? Então tá bom. O nosso evangelho de hoje faz ressonância à figura de São Lourenço, mártir. Através dessa figura do trigo, para que ele possa dar bons frutos, é preciso que o trigo morra. Um profundo convite ao martírio. Mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse trecho. Hoje talvez não seja preciso o martírio de sangue, porque nós temos liberdade para rezar, liberdade para viver a nossa experiência religiosa. Hoje, eu não sei se amanhã nós teremos liberdade para isso. Mas hoje o convite principal para o martírio não é o convite para o martírio de sangue. Existem muitas outras espécies de martírio que nós somos convidados a vivermos esse dia de hoje. Eu queria trabalhar uma espécie de martírio que muitas vezes passa despercebido em nossa vida. Todas as pessoas, por exemplo, que decidem casar, eu quero dizer para vocês, quem é que é casado, levanta a mão para mim, faz um favor. É o maior prejuízo da face da terra é casar. Casar é o maior prejuízo da face da terra. Mas vamos entender que esse prejuízo, agora vocês prestem atenção no resto. Não fica só nesse prejuízo, não, presta atenção no resto agora. Nós temos que entender que esse prejuízo é um prejuízo bom. Porque antes de casar, a pessoa ela tem 24 horas para ela. Antes de casar, o salarinho dela é só dela.
Mas quando eu abro mão, eu escolho uma pessoa e decido viver a vida com uma outra pessoa, eu abro mão das 24 horas que era exclusiva minha, abro mão do salário que era exclusivo meu, para que eu possa partilhar. Então, nesse aspecto, é um prejuízo. É um prejuízo. Mas doar-se para o outro, dividir o meu tempo para o outro, dividir os meus bens com o outro, isso é um martírio interior que santifica os nossos corações. A alegria da vida conjugal está nisso. A alegria da vida conjugal está na abrir mão do tempo que era exclusivo meu, abrir mão daquilo que era só meu, em virtude do amor para com outra pessoa. Isso que embeleza o matrimônio. Mas hoje em dia nós ouvimos muito bem pessoas levantando bandeiras para que ela possa ser feliz de forma individual. Falei, padre, eu tenho que abrir mão do meu casamento porque eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz. Eu tive filho, agora hoje eu não tenho tempo mais para mim, mas matrimônio é isso. Ter filho é isso. Ter filho é abrir mão de si para oferecer para uma outra pessoa. Agora, quem não estiver disposto a perder, não casa. Quem não estiver disposto a perder, não tenha filhos. Não tenha filhos. Pessoas egoístas, elas destroem o seu casamento. Porque não existe na vida conjugal felicidade individual. Na vida conjugal, tudo tem que ser coletivo. Eu não posso pensar apenas em ser feliz de forma exclusiva, individual. É preciso pensar também em fazer uma outra pessoa feliz. Pai e mãe perder a noite de sono com filho com dor de barriga, com filho com dor de garganta, com filho com gripe, isso é um perder, mas um perder que traz alegria. Se eu não encontro alegria em perder e partilhar, não faz sentido assumir a vida conjugal, não faz sentido assumir os filhos, não faz sentido fazer nada na vida, porque na vida nem tudo é lucro. Mas nós, infelizmente, só fazemos coisas se trazem a nós lucro. Na vida nem sempre é lucro. A felicidade não está exclusivamente no lucro. Porque eu posso ser muito bem feliz perdendo. Perdendo tempo com os meus filhos, perdendo tempo com a minha esposa, perdendo tempo com o meu esposo. É um martírio individual. São Lourenço foi preciso ser fritado na chapa para se santificar. Agora eu falo que a chapa que te santifica está dentro da tua casa. É um martírio do seu lar. É um martírio diário. Oferecer aquele sacrifício, oferecer aquela paciência para a sua santificação. Para terminar, meus queridos, digo que hoje o maior lugar de martírio na vida é dentro do seu lar. Diariamente, oferecendo aquele sacrifício por amor aos seus e por amor a Jesus Cristo. Por isso que tem muitos casais hoje, que a igreja tem santificado muitos casais. Porque casais que encontraram o caminho de santidade dentro de casa. O caminho de santidade não é só dentro da igreja. Se busca a santidade dentro de casa. O seio familiar é um importante lugar para viver o martírio, e o martírio que santifica os nossos corações. Você que já casou e que tem filho, então acorda. Aprenda a viver esse martírio diário, essa partilha, mas uma partilha que alegra, uma partilha que enriquece, uma partilha que alegra os nossos corações. Agora, se você casou para ter lucro, você fez o pior negócio da sua vida. Se você teve filho para ter lucro, fez o pior negócio da sua vida. Mas, padre, como que a pessoa teve filho para ter lucro? É aquele pai, aquela mãe que cria, pare os filhos para si próprio. Não aceita os filhos irem bater asa e construir a vida. Alguém que pariu o filho para que o filho pudesse ficar debaixo da asa, pariu o filho para ter lucro. Agora, quem pariu por amor, educa, prepara, mete a mão na bunda e vai embora construir a sua vida. Porque o filho não é para mim, o filho é para a humanidade. E ele precisa construir a vida dele também. Amém? Vocês entenderam, gente? Repito, talvez hoje não precisa derramar o sangue, mas precisa derramar lágrimas.
derramar o coração, sofrer ali, porque por amor eu me ofereço a você. Por amor, gasto as minhas noites. Eu vejo a minha mãe com 70 anos, qualquer filho que adoece, ela está lá, do lado. Dormindo em pé, mas está lá, oferecendo aquela noite ao lado do filho. Se não for por amor, ninguém consegue fazer isso. Por amor a Deus, ninguém consegue derramar o sangue. Por amor aos meus, ninguém consegue viver o martírio da alma, o martírio do coração. Amém?